Juntos no Enem. Olá você, querido aluno, querida aluna. Eu sou o professor Leonardo Gomes, da disciplina de Matemática. Estamos aqui no projeto Juntos no Enem para levar você à universidade pública, atingir aquela tão sonhada nota que te leva para as melhores universidades. Bom, e na aula de hoje vamos falar sobre números decimais e frações. Assuntos com cadeira cativa, com certeza aparecem na prova do Enem todos os anos. Então, portanto, você que sonha com aquela vaga na universidade, que sonha em tirar uma boa nota na prova de matemática do Enem, dominar esse assunto. E falando em dominar, quer deixar tudo dominado, assista essa aula aí, vem comigo! Muito bem, então, para início de conversa, vamos falar quem são esses tais números decimais. Eu até brinco com os meus alunos, são os números que mais rebolam, porque eles descem mais, mas não é por aí não. Bom, números decimais são simplesmente números racionais, estamos aí com a letra Q, ó, não inteiros, expressos principalmente, aí eu chamo a atenção por vírgulas, e que possuem casas decimais. E aí eu trouxe alguns exemplos. Vamos observar 1,54, 4,6, 8,9, etc. Então, eles podem ser positivos ou negativos. Observe, querido aluno, querida aluna, a presença da vírgula. Então, esse é o principal sinal ali, gráfico, que identifica o número decimal. Então, vamos avançando. Tem também a forma correta de leitura desses números decimais. Temos algumas regras. Acompanhe no nosso slide. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, expressa antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais, ou seja, depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária. Nessa ordem: décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, etc. Então, importante saber ler corretamente os números decimais. Vamos avançando. Então, para compreender melhor, veja abaixo alguns exemplos. Desculpa. Então, nós vamos ter, querido aluno, querida aluna, algumas regras. Observe aqui que nós temos, no nosso primeiro exemplo, 0,1. Então, observe que nós temos uma casa para a direita após o zero. Então, vamos chamar de décimo. Nós vamos ler o número como ele aparece no cardinal, 1, e acrescentar a palavra décimo. Observe no segundo exemplo, que ainda com apenas uma casa, nós vamos colocar também a palavra décimo, porém ler 4, 4 décimos. No nosso terceiro exemplo, nós vamos ter duas casas decimais após a vírgula, logo à direita. Então agora já não colocamos mais décimos e sim centésimos. Vamos avançando. Então eu trouxe aqui 3 exemplos para nós treinarmos. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos: tudo bem, treino é treino e jogo é jogo. Mas treino difícil torna o jogo mais fácil, então vamos cada vez mais intensificarmos a resolução de questões e a observação dos detalhes das dicas. Vem cá comigo no slide. Então, 0,125, na verdade, se lê 125 milésimos. Opa! Por quê? Porque nós temos 3 casas à direita da vírgula. Segundo exemplo do meio, 1 inteiro e 50 centésimos. Lembra? Uma casa à direita, décimos. 2 casas à direita, centésimos. 3 casas à direita, milésimos. E aí o nosso terceiro exemplo, 2 inteiros e 1 décimo. E por fim ali, 4 inteiros e 8 décimos. Então, observe que a quantidade de casas da direita determina a forma como nós devemos ler aquele determinado número decimal. Essa primeira parte é introdutória para relembrarmos alguns conceitos. Porém, a prova do Enem pede com muita insistência as 4 operações com os números decimais que nós vamos ver em instantes. Vamos avançando. Comparação de números decimais. Cuidado, já apareceu na prova do Enem. Como comparar esses números decimais? E falar em comparar, normalmente as questões pedem quem é o maior ou quem é o menor número. Então, eu trouxe aí para vocês algumas dicas
que comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles. Ou seja, a prova do Enem já pediu, por exemplo, dados dois números decimais, com as casas praticamente todas iguais, quem era o menor número. Então, qual é a dica? Se as primeiras casas são iguais, olha para as últimas casas decimais. Mas claro, cada questão vai ter sua realidade, nós vamos ainda treinar bastante ainda nessa aula. Avançando. Então, consideremos dois casos. Primeiro caso, as partes inteiras são diferentes, ou seja, aqueles primeiros números do lado esquerdo diferentes. Então, o maior é aquele que possui a maior parte inteira. Então, vamos aqui observar dois exemplos. Nós vamos ter o famoso 3,4, ou 3 inteiros e 4 décimos, sendo maior que 2 inteiros e 943 milésimos. Por quê? Porque nós vamos observar os primeiros números, os primeiros algarismos de cada número. Ó. Basta observar que 3 é maior que 2, portanto, o primeiro número aí vai determinar o de maior valor. No nosso segundo exemplo, observe que nós temos um 10,6 e um 9,2342, mas qual é o número mais importante aí? Quem aparece antes da vírgula. Vamos observar o 10 e o 9. E aí, lógico, 10 maior que 9 determina que o nosso primeiro número representa o maior valor. Observe que vai ficando mais fácil. São muitas informações, mas é um assunto muito agradável. Vamos avançando. Nosso segundo caso. Esse cai no Enem. Esse tem aparecido na prova. Olha só. As partes inteiras são iguais. E agora temos que olhar após a vírgula os números que são diferentes. Então, o maior é aquele que tem a maior parte decimal, que acabamos de falar. Então, parte inteira igual, os primeiros números iguais. Então, vamos observando ali após a vírgula. Observe nossos exemplos. É necessário igualar inicialmente o número de casas decimais, acrescentando zeros, normalmente à direita. Então, temos aí 0,75 é maior que 0,7. Ou simplesmente 0,75 é maior que 0,70. Observe que o primeiro algarismo era o zero em cada número, são iguais. O segundo algarismo, né, logo após a vírgula, 7 também são iguais. Então o que é que vai diferenciar aí e determinar o maior número? O 5. É isso mesmo. Por quê? Porque o 5 vai ser maior que o último zero lá da direita. Eu gosto de dar uma dica bem significativa. Pense em dinheiro. Se o aluno observou aqui, que estamos comparando 75 centavos e 70 centavos, aí ó, ficou fácil, extremamente fácil. Por isso que o primeiro número, a realidade aqui é o maior. 75 centavos é maior que 70 centavos. Dica aí de ouro, uma dica de ouro. Outro exemplo para vocês, 8,3 é maior que 8,03. Temos aí duas dicas. Temos o número 8 aí, aparecendo nos dois valores, então igualou, vamos após a vírgula, aí tiramos a dúvida. Nós temos o 3 e o 0. E aí pense em dinheiro novamente. É como se estivéssemos comparando R$ 8,30 e R$ 8,03. Por exemplo, estratégia. Eu gosto de dizer para os meus alunos, criem as suas estratégias. Os melhores alunos, eles nem sempre são os que tenha o maior QI, maior quociente de inteligência. Não, são aqueles que têm o próprio método de estudo, suas estratégias. Então aí nós vamos confirmar, concluir esse slide com R$ 8,30 sendo maior que R$ 8,03. Beleza? De Creuza, pois 30 é maior que 3. Show? Vamos avançando. Desculpa. Então, chegou aqui agora a hora de ouro, a hora da verdade. Por quê? As famosas operações. Então tá aí as 4 operações com números decimais. Eita, é isso mesmo. Então, nós vamos ter a adição, a subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que, querido aluno, querida aluna, a prova de matemática do Enem contempla a matemática básica, aquela matemática do Fundamental 2, o ensino Fundamental 2, anos finais, do 6º ao 9º, ou seja,
o domínio não só de somar e subtrair, mas principalmente de multiplicar e dividir. Claro, nós temos aqui algumas regras muito específicas dos números decimais. Por exemplo, para realizar as operações dos números decimais, devemos alinhar os números segundo a vírgula e as casas decimais que possuem. Nós temos aí alguns detalhes antes de realizar o cálculo. Eu gosto de dizer assim: quanto mais organizado o número for, quanto mais organizado o cálculo estiver, menor a possibilidade de erro. Então, se você for organizado, a possibilidade de errar é quase zero. Então, seja organizado. Bom, então vamos aqui treinar. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de adições de números decimais. Então, qual a primeira dica? Vírgula abaixo de vírgula. Repito, quanto mais organizado você for, mais fácil o cálculo será e mais fácil vai chegar o acerto. Então, nosso primeiro exemplo aqui, observe que nós temos aí 2 décimos mais 9 décimos. Observe que ficamos com a posição da vírgula abaixo da vírgula, 0 abaixo do zero, a parte inteira, e logo depois a parte decimal, 2 acima do 9. Então, basta começar somando da direita para a esquerda, do final para o início do número. Portanto, aí, olha, nosso primeiro exemplo, 2 mais 9 dá 11. Baixamos o 1, subimos o 1 lá em cima do zero. E aí, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1. Ficamos com 11, porém, entre os dois algarismos uns, nós vamos colocar a vírgula aí, 1,1. Cuidado! Se você errar uma casa decimal, a posição da vírgula, perdeu tudo. E aí você pode perguntar: professor, mas era só uma vírgula. Pois é, todo cuidado é pouco. Segundo exemplo, 2 inteiros e 35 centésimos mais 17 centésimos. Novamente chama atenção, vírgula abaixo de vírgula, e aí vamos calcular do final para o início de cada número, ou da direita para a esquerda. Acompanhe comigo o cálculo. 5 mais 7, 12, 2 sobe 1, 1 mais 3, 4, mais 1, 5. E por fim, 2 mais 0, nós vamos baixar o 2. E vamos ter como resultado 2 inteiros e 52 centésimos. Todo cuidado é pouco com a vírgula, não se engane. Último exemplo, eita, tem espaços vazios, então todo cuidado é pouco. Nós vamos ter aí lá em cima, de cima para baixo, 89 inteiros e 36 centésimos. Observe que o número do meio tem casas decimais a mais do lado direito e casas decimais faltando do lado esquerdo. Mas qual é a grande dica? Vírgula abaixo de vírgula. Esse é o segredo do sucesso nesse tipo de cálculo. Temos aí 2 opções: deixar os espaços vazios sem nenhum algarismo ou completar com zeros. Aí fica a critério de cada um, cada aluno, cada aluna. Eu gosto de deixar o espaço vazio mesmo, depende aí do dia. Mas cuidado, vírgula abaixo de vírgula. Então note que o 5 ficou sozinho lá no final, baixamos o 5. E aí somamos ali 6 mais 3, que dá 9, 9 mais 9, 18, 8 sobe 1, 1 mais 3, 4, mais 8, 12, baixo o 2, sobe 1, 1 mais 9, 10, 10 mais 7, 17, sobe 1, e por fim, 1 mais 8, 9, 9 mais 9, 18. Ficamos aí com 187 inteiros, 285 milésimos. Show de bola! E aí é um resumo da parte da adição de números decimais. Repito, a regra de ouro no cálculo de soma e a subtração de decimais, vírgula abaixo de vírgula, seja organizado. Tá ficando fácil? Tá gostando? Tá claro? Fácil e objetivo? O professor fica feliz, o aluno fica feliz e você domina a prova de matemática no Enem. Vamos avançando? Opa! Subtração. Aqui começam os perrengues. Tem aluno ali que já fica ali na dúvida, no drama, mas aqui não tem drama, vamos organizar. Primeira dica: coloca o número que tem os maiores algarismos, de maiores valores, em cima, lá em cima. Segunda dica, lembra, essa é a principal, vírgula abaixo de vírgula. Então nós vamos ter aí 3 décimos menos 1 décimo.
E aí nós vamos ter 0,3, alguns, né, chamam assim, menos 0,1. Então, subtraindo do final para o início, da direita para a esquerda. 3 menos 1, 2. E 0 menos 0, 0. Então, a dica de ouro também, outra dica, pensa em dinheiro, ó. 30 centavos menos 10 centavos, nós vamos ter 20 centavos. 20 centavos. Então, observe aí que ficou mais fácil, colocando tudo organizado, vírgula abaixo de vírgula e pensando em dinheiro. Nosso segundo exemplo. 25,4 ou 25 inteiros e 4 décimos menos 3 inteiros e 2 décimos. Observe que já posicionamos ali vírgula abaixo de vírgula e cada casa decimal ali bem posicionada. Então nós vamos ter 4 menos 2, 2. 5 menos 3, também 2. E por fim, 2 menos 1, nós vamos ter 1. Cuidado com o resultado, para não esquecer a vírgula, ela é importante. Então nesse exemplo do meio, segundo exemplo, 12 inteiros e 2 décimos ou 12,2. Para encerrar, e aí aparece, não é nem desse jeitinho aqui, ó. Falta a casa decimal no final, falta no início. Porém, você que acompanha nosso projeto Juntos no Enem, já tá ligado, tá sabendo somar, subtrair números com vírgula, coloca a vírgula abaixo de vírgula, seja organizado. Vem comigo então. Qual foi a grande sacada dessa questão? Colocar o número com os maiores valores, os maiores algarismos lá na parte de cima. Então, observe que ficamos com 356,85 menos 114,3 menos 0,35. E aí, a vírgula abaixo da vírgula ajuda muito, facilita o cálculo. Na verdade, eu me atrevo a dizer que a organização é quase a metade do raciocínio do cálculo. Observe agora que nós vamos ter 5 menos 5 dá 0. Nem coloquei ali o algarismo 0, ó. 8 menos 3, 5. 5 menos 3, 2. Já apareceu 2 no final. 6 menos 4, 2. 5 menos 1, 4. E por fim, 3 menos 1, 2. Tendo como resposta 242,2. Ou 242 inteiros e 2 décimos. Então, observe que são muito semelhantes aí, tanto a adição quanto a subtração. Porém, tem dicas que servem para os dois casos. Seja organizado, vírgula abaixo de vírgula. Beleza? De Creuza, vamos avançando. Outra parte, eita, multiplicação de números decimais. E aí, não tem jeito. Ou sabe ou não sabe. E aí eu falo e repito e digo para os meus alunos, treinem tabuada, treinem. Eu gosto de relembrar sempre. Treino é treino, jogo é jogo, mas o treino difícil faz com que o jogo fique mais fácil. Então, importante dominar aí a famosa tabuada. Qual é a dica aqui na hora da multiplicação de números decimais? E agora? Organizar, eu gosto de dizer assim, coloca o número com mais algarismos, maior quantidade de algarismos lá em cima, e os números com menor quantidade de algarismos lá embaixo. E aí começa da direita para a esquerda, de baixo para cima. Por exemplo, nosso primeiro cálculo, 3,2 vezes 2,1. De baixo para cima, vamos multiplicar da direita para a esquerda. Então nós vamos ter 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Parou? 32. Vamos multiplicar agora, lá embaixo, 2 pelos de cima. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Observe que coloquei um sinalzinho de mais ali embaixo. Temos que, nessa segunda parcela, nesse segundo cálculo, avançar uma posição, uma casa decimal para a esquerda. E aí nós vamos ter como resultado, vamos baixar o 2, 2 mais a cruzinha, né, que na verdade pode ser um 0, 2 mais 0, 2, 3 mais 4, 7 e por fim 6 mais 0, 6. Tendo como resultado 6,72 ou simplesmente 6 inteiros e 72 centésimos. Segundo exemplo, eita, famoso número com 3 algarismos, 5,12. E agora, tio Léo? E o segundo caso com 0,8, apenas 2 algarismos. Então vamos observar. Nós vamos ter aí
5,12 vezes 0,8. Qual é a dica? Começa multiplicando os de baixo pelos de cima, do final para o início, ou da direita para a esquerda. Então, nós vamos ter aí. Vamos multiplicar primeiro 8. 8 vezes 2, 16, 6 sobe 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. E, por fim, 8 vezes 5, 40. Então, a primeira parcela aí do nosso cálculo, 4.096. Segundo cálculo ficou fácil, porque é zero. E lembra, querido aluno, querida aluna, 0 vezes 0 ou 0 vezes qualquer outro número é sempre resultado igual a zero. Então, eu apenas tive a preocupação de avançar uma casa para a esquerda e completar com alguns zeros. Vamos chegar aí como resposta desse segundo exemplo, 4,96 milésimos. Ou, a quem gosta de ler assim, 4,096 é outro jeitinho de entender essa questão. Último exemplo de multiplicação de decimais. Eita! 1,75 vezes 3,11. E agora? Temos agora dois números, cada um com 3 algarismos, 3 casas decimais. Então, qual é a dica? Novamente, começa multiplicando os de baixo pelos de cima, do final para o início, da direita para a esquerda. Então, vem comigo, olha. Todo número vezes 1 resulta nele mesmo. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. 175. Segunda multiplicação, avançam a casa para a esquerda. Então, nós vamos ter 1 vezes 5, 5 novamente. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. E, por fim, 3 vezes 5 dá 15. 5 sobe 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. 2 sobe 2. Por fim, 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, vamos somar as 3 parcelas. Quem quiser pode completar os espaços vazios com 0. Fica até mais organizado, mas é uma questão de opção. Portanto, que nós possamos somar 5 mais 0 dá 5. 7 mais 5, 12. 1 mais 7, 8 com 2. 1 mais 7, 8. 8 mais 5 ali. Nós vamos chegar nesse resultado final. 5, alguns gostam de ler assim, 5,4.425. Mas qual é a grande sacada no final da questão? Como posicionar a vírgula? Olha a dica. Devemos contar as casas decimais da direita. Observe que nesse último exemplo nós temos 2 casas decimais em 1,75 e 2 casas decimais em 3,11, ou seja, 4 casas decimais. Então, o que é que nós temos que fazer? Andar com a vírgula 4 casas para a esquerda. Por isso, chegamos no resultado 5,4.425. Show de bola! Beleza de Creuza? Então, olha só. Então, essa é a regra. Esse foi o nosso treino para multiplicação de números decimais. Tá ficando fácil? Tá legal? Tá fácil? Vamos avançando. Eita, nozes! Divisão. Se alguns alunos têm dificuldade com multiplicação, esse é o campeão de dúvidas da tabuada, divisão. Mas repito, é treino, é repetição. Começa ali pelas mais fáceis e vai aumentando o nível. Bom, nosso exemplo é o seguinte. Acompanhe comigo no slide. Calcule a divisão de 3,82 por 0,2. 3 dicas para você dominar a divisão de decimais. Igualamos as casas da direita, ou seja, no nosso exemplo aqui, 3,82 tem 2 casas, 0,2 tem 1 casa. O que é que você pode fazer? Acrescentar um 0 ali no 0,2 do lado direito. Vamos ficar com 0,20. Igualamos as casas da direita, segundo passo, retira as vírgulas. E ao retirar as vírgulas, aí viram a divisão mais fácil, mais simples. Vamos avançando. Tá aí no slide para você. Retiramos as vírgulas, porque as casas decimais ficaram iguais. Qual é a grande sacada? Na verdade, divisão necessita da multiplicação. Então, nós vamos ter aí 382 dividido por 20. Vamos começar dividindo o 3, porém o 3 é menor. Então, vamos dividir o 38 por 20. E aí, nós vamos chegar ao número 1. 1 vezes 20 dá 20. 38 menos 20 sobra 18. Vamos baixar o 2. E aí, 182 dividido por 20, nós vamos ter 9. Porque 9 vezes 20 dá 180, sobra o 2. Quando sobrar o 2, eu deixei a linha aberta. O 2 não tem mais o que baixar.
o 2 é menor que 20. Poderíamos continuar essa divisão simplesmente colocando a vírgula e acrescentando um zero lá embaixo no resto. Porém, eu deixei ali as reticências para que você continue essa conta, esse cálculo. Beleza? De Creuza, tá ficando fácil. Portanto, querido aluno, treino. O treino é essencial para deixar esse tipo de assunto mais fácil. Vamos avançando. Multiplicando por uma potência de 10, é isso mesmo. Então, temos algumas dicas aí para que esses cálculos sejam mais simples, mais fáceis. Por exemplo, para multiplicar um número decimal por 10 sem o 1000, basta deslocar a vírgula para a direita, uma, duas ou três casas decimais, e assim facilita o cálculo para você. Vamos aí aos exemplos. Olha, 7,4 vezes 10 anda uma casa para a direita e o resultado 74. Todo número decimal vezes 10 basta andar uma casa para a direita com a vírgula. Outro exemplo, 7,4 vezes 100 e aí andamos duas casas para a direita. Ficaria 740,0 ou simplesmente retira a vírgula. Note que nós temos essa possibilidade de retirar a vírgula ao final, porque vai ficar o resultado vírgula 0. Por fim, vezes 1000, andamos com a vírgula 3 casas para a direita e chegamos a 7.400. Tá fácil? Vamos avançando. Bom, se multiplicar por potências de 10, andamos para a direita, dividir por potências de 10, andamos com a vírgula para a esquerda, para o início do número, e aí tudo fica mais fácil. E aí acompanhe comigo no slide, justamente o que eu acabei de falar, na divisão de um número decimal por 10, 100 e por 1000. Então, nesse tipo de divisão, temos algumas regrinhas. Para dividir um número por 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Para dividir um número decimal por 100, é só deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. E, por fim, para dividir um número decimal por 1000, é só deslocar a vírgula três casas para a esquerda. E assim tudo vai ficando mais simples. Há um ganho de tempo muito grande na resolução das questões. Vamos avançando. Números decimais e frações. Eu gosto de dizer assim, são da mesma família, moram na mesma casa, são assuntos muito interligados. Então acompanhe a nossa observação. Os números decimais podem ser representados também como fração. Para fazer sua representação, colocamos o número decimal no numerador, mas sem a vírgula, e contamos quantos algarismos esse número tinha em sua parte decimal. Se ele tiver um algarismo, o denominador é 10. Se tiver dois algarismos, o denominador é 100. Se 3, o denominador é 1000 e assim sucessivamente. Vamos avançando. Chegamos nas questões. Como eu falei, não adianta ver a teoria sem o treino, porque treino é treino, jogo é jogo. Ou seja, vamos treinar difícil para deixar o jogo mais fácil. Então, nossa primeira questão diz o seguinte. Mariana foi até a papelaria e comprou duas canetas no valor unitário, ou seja, cada caneta custava R$1,50. 4 lápis no valor de 65 centavos cada. E um caderno de R$15,75. Considerando que ela pagou a compra com uma nota de R$50, o valor que restou é igual a... Eita! Desculpa. E agora? O que vai acontecer? Observe agora o seguinte. Eu gosto de chamar a atenção para o seguinte ponto. O que a questão pede? Nas últimas linhas. Observa. Na verdade, a questão está perguntando qual foi o troco. Olha aí, o valor que restou. Então, qual é a grande sacada dessa questão? Multiplicar a quantidade de itens pelo seu preço. Vamos avançando. Então, eu já coloquei aí o cálculo bem organizado aí, ó. Melhorei aí da minha tosse, mas vai dar certo, ó. Então, vamos encontrar o valor gasto, que pode ser encontrado por uma expressão. Se você encontrou o valor gasto, nós vamos diminuir pelo valor pago. Ela vai pagar com a nota de 50. E aí 50 menos o que ela gastou, gera o troco, é a resposta. Então, voltando aqui, ó, ela tinha
2 canetas, que era R$ 1,50. 4 lápis de 65 centavos e um caderno de 15,75. Então agora bastava multiplicar 2 por 1,50, que eram as canetas. Vamos voltar aqui, isso mesmo, 2 canetas de 1,50, 4 lápis de 65, ó, voltei, pronto, ó. 2 canetas de 1,50, 4 lápis de 65 e o caderno 75 centavos. Observe que essa questão traz multiplicação, soma e, por fim, subtração de números decimais, tudo junto e misturado. Então, vamos lá. 2 vezes 1,50, R$ 3,00. 4 vezes 65 centavos, já adiantei aqui, ó, R$ 2,60. E aí repete o preço do caderno, R$ 15,75. Somando tudo, 3 mais 2,60, ó, 5,60, mais 15,75, vão chegar a R$ 21,35. Cuidado, ó. O aluno mais desatento, chega aqui 21,35, será que tinha nas alternativas? Marcava a letra D. Mas cuidado, a questão não pediu o gasto, pediu o troco. Então voltou aqui, ó, era 50 menos o gasto, que foi R$ 31,65. Portanto, destaquei aqui de vermelho, R$ 28,65, ou seja, o troco. Opa! A questão pedia o troco, portanto, voltando aqui, resposta certa, letra C. Letra C de cágado, e não cagado. Cuidado, é cágado. Ok? Questãozinha aí fácil, grupo das fáceis, mas tinha que estar atento. Show de bola? Vamos avançando. Próxima questão, opa, questão da Copa do Mundo. Vamos lá. Diz o seguinte. Durante a Copa do Mundo, é comum a venda de figurinhas para álbuns nas bancas de revistas. Durante um mês, uma banca vendeu um total de 823 pacotes de figurinhas. Sabendo que cada pacote é vendido por R$ 2,50, qual foi o faturamento dessa loja com as vendas? E aí? Questão aí também do grupo das fáceis, ou seja, não pode errar, querido aluno, querida aluna. A grande sacada era saber o que a questão pede, o faturamento. Como é que você iria calcular o faturamento? Multiplicando a quantidade de pacotes pelo preço? Dividindo, subtraindo, e agora? Vamos acompanhar aqui a resolução. Então, para calcular o faturamento, bastava multiplicar 823, que era a quantidade de pacotes, pelo preço unitário, R$ 2,50. Portanto, aí, ó, 823 vezes R$ 2,50, R$ 2.000, R$ 2.057,50. Voltando aí nas alternativas, letra C de cágado e não cagado, cágado, né? Observação sobre esse tipo de questão. Questão fácil, questão ali muito direto ao ponto, porém, cuidado com a vírgula. R$ 2.057,50. Observe que nós temos ali a letra C, D e E muito parecidas nos valores. Então, qualquer deslize poderia ser fatal. Então, muita atenção nesse tipo de questão. Vamos avançando. Tá gostando? Tá fácil? Lembra que cada dica que nós comentamos na aula de hoje ajuda nesse cálculo final a acelerar a resposta, porque na prova do Enem nós temos, em média, 3 minutos em cada questão. Falando em Enem, opa, vamos avançando, chegou, aqui é igual a novela, o melhor ficou para o final. Trouxemos aí a questão do Enem PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, questão do Enem de 2015. E agora, vamos treinar no nível do Enem, lá vai brasa, lá vai brasa. Acompanhe comigo no slide. Um granjeiro detectou uma infecção bacteriológica em sua criação de 100 coelhos. A massa de cada coelho era de aproximadamente 4 quilos. Um veterinário prescreveu a aplicação de um antibiótico, vendido em frascos contendo 16 ml, 25 ml, 100 ml, 400 ml ou 1.600 ml. A bula do antibiótico recomenda que em aves e coelhos
seja administrada uma dose única de 0,25 ml para cada quilograma de massa do animal. Para que todos os coelhos recebessem a dosagem do antibiótico recomendada pela bula, de tal maneira que não sobrasse produto na embalagem, o criador deveria comprar um único frasco com a quantidade em milímetros igual a... E agora? Querido aluno ou querida aluna, eu chamo a atenção para essa questão do Enem 2015 no seguinte ponto. Tudo começa pelo que a questão pede. É preciso treinar para responder as questões em, no máximo, 3 minutos. E o detalhe, observe o final do texto. A parte final é normalmente o que a questão pede. Então eu vou ler aqui o último parágrafo, a parte do último ponto final. Olha, diz assim, na parte que diz, para que todos os coelhos recebessem a dosagem do antibiótico recomendado pela bula, de tal maneira que não sobe o produto. Ele tem que comprar um único frasco em quantidade, aqui milímetros, olha. Então lembra, vamos organizar aí as informações. Temos que pensar num frasco que tenha 16, 25, 100, 400 ou 1.600 milímetros. E agora? Observe, nós temos 5 opções de frascos. Porém, a criação tem quantos? Tem 100 coelhos. E a massa de cada um é de 4 quilos. Tchan, 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 tchan. Olha a sugestão de resposta. Se são 100 coelhos e cada um tem 4 quilos, quando nós multiplicamos 4 por 100, chegamos a 400 quilos. Observe que para 400 quilos, a dosagem aqui, voltando, a dose única é de 0,25. Portanto, aí, 0,25 ml. Então, 4 vezes 100, 400. 400 vezes 0,25. Questão boa. Multiplicação de decimais. Opa! 400 vezes 0,25. Aqui você respirava, observava o seguinte. É como se fosse 25 centavos vezes 400. Vírgula abaixo de vírgula, 100 miligramas. Então, 400 vezes 0,25 igual a 100 miligramas. Então, resposta certa aí, o criador deveria comprar um único frasco com a quantidade igual a 100 ml. Letra C de Cristo. Letra C de cágado. Ou não é cagado. Beleza? De Creuza. Então vamos aqui, avançando. Ih, já acabou? Nossa, passou ligeiro. Então, recapitulando, querido aluno, querida aluna. Números decimais, hashtag tá na prova do Enem, tem que treinar. Então nós vimos aí durante toda a nossa aula de hoje os números decimais, as frações, as 4 operações, tudo junto e misturado para que você deixe tudo dominado. E repito, treino é treino, jogo é jogo, mas quem treina difícil, o jogo fica mais fácil, é isso mesmo. Então refaçam essas questões na aula de hoje, acompanhem todo o nosso projeto Juntos no Enem para deixar tudo na cara do gol e no dia da prova, no segundo domingo de provas, a prova de matemática vai ficar fácil, extremamente fácil. Nos acompanhe nas redes sociais, nosso Instagram leosilva_7, nosso canal no YouTube Domine Matemática. E a nossa frase motivacional para vocês, para mim mesmo também, é sempre essa: dedique-se, alcance seus objetivos e realize seus sonhos. Eu sempre gosto de dizer, quem sabe o que planta não teme a colheita, ou seja, treine, se dedique e o resultado com certeza virá. Eu vou ficando por aqui, nos encontramos nas próximas aulas, estamos nas redes sociais, nos acompanhem, divulguem para os demais colegas da rede pública. Grande abraço aí para os meus alunos espalhados por todo o estado do Rio Grande do Norte. Aquele abraço, lembrando, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Valeu! Juntos no Enem.